Vamos ver o que é a inclinação de uma reta. Ora bem, então, olhando aqui para o primeiro desenho, em que temos aqui um ângulo agudo, a inclinação da reta é este ângulo que está aqui, alfa, que é formado pelo semi-eixo positivo das abscissas e a reta, tá bom? Portanto, vemos que se a reta é crescente, o declive é positivo, isso já sabíamos, e isto vai fazer com que o ângulo, a inclinação da reta, vá ser um ângulo agudo. Se eu tiver uma inclinação negativa, portanto, se a reta for decrescente, como esta que está aqui, a segunda, não é? Temos aqui uma reta decrescente, o que vai acontecer é que o declive é negativo e por isso temos esta maior abertura. Portanto, a inclinação aqui vai ser maior e vai ser um ângulo obtuso. Portanto, então o que é que eu vou definir como inclinação? A inclinação de uma reta, como está aqui escrito, é a amplitude do ângulo alfa, formado pelo semi-eixo positivo das abscissas e uma semi-reta AB, portanto, considerando o A como um ponto das abscissas, do eixo das abscissas, e um ponto da reta aqui em cima, portanto, sempre na parte positiva. E, portanto, o que podemos concluir é que, então, a inclinação de um alfa vai ser sempre um valor entre 0 e 180 graus. Está bem? Portanto, se ele for 0 é porque está completamente fechado, portanto está na horizontal. Quando ele é 0 é porque temos aqui uma reta horizontal. Está bem? 180 nunca vai ser, porquê? Porque se ele for 180 graus, ele é a reta horizontal e então caímos na inclinação ser 0. Portanto, nunca tomamos o 180. Mas ele vai andar sempre entre 0 e 180, nunca sendo sempre 180. Então vamos ver aqui como é que na prática isto se faz. Imaginando que temos esta situação, o A que é um ponto de coordenadas 2, 1 e o B um ponto de coordenadas 4, 2. O que é que então aqui vai ser o nosso alfa? O nosso alfa vai ser este valor aqui, não é? Formado pelo semi-eixo positivo das abscissas e a reta. Ora, muito bem. Então o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui é tentar desenhar um triângulo retângulo com os dois pontos que eu formei. Portanto, vou aqui tentar criar este triângulo retângulo. O que é que eu vou descobrir? Que este ângulo alfa é igual a este. Este ângulo é o mesmo. E, portanto, se eu pensar aqui, portanto, a ordenada do ponto B é 2, a ordenada do ponto A é 1, então isto vai ser 1, não é? Eu, olhando para as abscissas, uma tem 2, outra tem 4, isto aqui vai ser 2. Ora bem, então até podíamos fazer, não é? Pensar no vetor diretor AB, podíamos dizer que o vetor AB, que é sempre o B menos o A, portanto que é o 4, 2 menos o 2, 1, portanto já sabemos que é a abscissa 4 menos a abscissa 2, que fica 2, 2 menos 1, que é 1, certo? E, portanto, o que é que eu vou dizer? Se eu pensar, então, na trigonometria, isto não vai ser uma trigonometria avançada, portanto, é mesmo só o triângulozinho retângulo, que eu vou tentar fazê-lo aqui novamente. Temos aqui o 2, aqui o 1 e aqui o alfa, não é? Eu vou pensar, ok, o ângulo reto está aqui, a hipotenusa é o ângulo oposto ao ângulo reto, o oposto ao alfa tem o 1, portanto o 1 vai ser o cateto oposto e o 2 vai ser o cateto adjacente. E eu penso qual é das três razões trigonométricas a que utiliza os dois catetos. E então eu vejo que é a tangente. Portanto, a tangente do ângulo alfa vai ser o 1 a dividir pelo 2. Ora bem, ou seja, o 1 que é a ordenada do vetor diretor e o 2 que é a abscissa do vetor diretor. Então existe aqui uma relação entre a inclinação e o declive, não é? Porque se eu pensar qual é o declive desta reta, sendo este o vetor, portanto, é a sua ordenada a dividir pela sua abscissa. Então eu chego à conclusão que a tangente da inclinação vai ser igual ao declive da reta. É exatamente a mesma coisa. Portanto, porque a inclinação, não se esqueçam que a inclinação é o y do B menos o y do 1, é o 2 menos o 1, é o 2 menos o 1, que é este cateto oposto. Que
que é a ordenada do vetor. Depois, o que é este 2, não é? Quando eu falo, e o y, quando eu penso em fazer y b menos y do a sobre o xb menos o x do a, portanto, já vi que o y do b menos o y do a era o 2 menos 1, que era o 1. Agora a abscissa é o 4 menos 2, que vai ser este 2, que vai ser este 2 aqui no triângulo, não é? E, portanto, isto está tudo relacionado. E, portanto, olhando para o triângulo, que será também o cateto adjacente. Pronto, então, eu tenho esta relação que é muito importante ver como é que ela e decorá-la, porque nós vamos aplicá-la muito. Portanto, para fazer este exercício, este tipo de exercícios, nós vamos trabalhar muito com isto. E, portanto, continuando o exercício, como é que eu então vou determinar a inclinação desta reta? Ora bem, pronto, então se eu já vi que a tangente do alfa da inclinação é o meio, eu agora vou recorrer à máquina e digo que o alfa é tangente menos 1 do meio. Portanto, se vocês agora a amplitude da inclinação deve estar sempre em radianos. Em radianos, não em graus, peço desculpa. E, portanto, quando eu faço a tangente menos 1 de 0,5, isto vai me dar aproximadamente 26,6 graus. Portanto, que é este ângulo aqui, que vai ser a inclinação. Tá bom? Imaginando, por exemplo, que temos uma reta decrescente, por exemplo, vamos imaginar que nós temos aqui uma situação em que temos esta reta decrescente, por exemplo, aqui pode ser 2, e aqui pode ser, por exemplo, menos 1, 3. Não é? Portanto, o que é que eu quero? Eu quero saber qual vai ser este ângulo alfa. Então, eu vou criar este triângulo, não é? Vou determinar o declive, e o que é que eu digo? Então, tenho o ponto A, imaginando que este é o ponto A e que este é o ponto B, tem coordenadas 2, 0. O B tem coordenadas menos 1, 3. Então, eu vou fazer o declive através dos dois pontos. O YB menos o Y do A sobre o XB menos o X do A. Ou seja, 3 menos 0 sobre menos 1 menos 2. Vai ficar 3 sobre menos 3, que é igual a menos 1. Ou então, a alternativa a isto era fazer o vetor AB. Se eu fizesse o vetor AB, que era o B menos A, eu ia descobrir exatamente os mesmos valores. Portanto, o B ia ficar menos 1, 3, menos 2, 0. Portanto, menos 1 menos 2, que é o menos 3. 3 menos 0, que era 3. E, portanto, o declive era a ordenada, que é 3, a dividir pela abscissa, que é menos 3, e obtínhamos exatamente o mesmo valor. E, portanto, de seguida, o que é que eu digo? Que a tangente do alfa tem que dar menos 1. Então, por acaso, menos 1 até é um valor da tabela que nós conhecemos, portanto, é o do 45 graus, ou do pi quartos, não é? Só que ele é menos, portanto, se é menos, nós estamos aqui. Mas, calma, eu não quero nunca este valor, nunca se esqueçam, eu não quero este não. Eu quero este sempre, o meu alfa é este sempre de cima. Portanto, nesta situação, eu nunca vou dizer que é menos 45 graus. Eu vou dizer que é 90 mais 45, portanto, o alfa vai ser 135 graus. Atenção que se vocês fizerem na máquina, o mais provável é dar o alfa igual a menos 45 graus. O que é que vocês fazem? Fazem 180 mais o menos 45, ou seja, menos 45 graus. E ele vai dar-vos os 135 graus. Ora bem, então agora, posto isto, o que é que vamos fazer? Vamos fazer alguns exemplos. Vou passar-vos alguns exemplos. O objetivo é que vocês tentem fazer, fazem pausa e depois comparem com a vossa resolução. Tá bem? O objetivo é esse. Então vamos calcular a inclinação de uma reta que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá bem? Então vá, só para relembrar, a bissetriz dos quadrantes ímpares, portanto ímpares
é o primeiro e o terceiro, e a BC3 divide ao meio. E, portanto, como divide ao meio, é y igual a x. Então, agora faz pausa, tenta fazer e depois compara com a resolução. Ora bem, então, o que é que nós temos aqui? Y igual a x. Nós aqui podemos ir por duas maneiras e aqui íamos ver logo que isto é 45 graus. Porquê? Porque se é bissetriz, divide este ângulo 90 e 45. Não me lembrando disso, eu vou ver o declive que é 1. Está bem? Então eu ia dizer que a tangente do ângulo era 1. E, portanto, a tangente alfa é 1 quando o alfa é igual a 45 graus. Quando eu falo na bissetriz dos quadrantes pares, como é que nós vamos fazer? Então, a bissetriz dos quadrantes pares é esta assim, não é? Que também tem aqui menos 45 graus e, portanto, eu diria que seria os 180 menos os 45, ou então iria pensar no y igual a menos x, e, portanto, que a tangente do alfa iria ser menos 1, que, como vimos há pouco, ia dar 135 graus. Em relação à reta de equação x igual a 2, x igual a 2 é uma reta vertical aqui, portanto esta não ficou muito vertical, mas vocês nos vossos cadernos conseguirão fazer melhor. E o que vai acontecer é que esta inclinação é de 90 graus, portanto aqui o alfa é 90 graus e até vocês poderiam dizer, ok, então qual é o declive disto? Portanto, x igual a 2 é como se fosse y igual a 0x mais 2. Não, portanto, aqui não é isso, não é? Nem podemos fazer isto. Portanto, é mesmo x é igual a 2. X é igual a 2. Portanto, não, aqui o y é que vai ser 0. E, portanto, vai ter de ser sempre o alfa igual a 90 graus. Quando falamos no y igual a menos 3, aqui sim temos uma reta horizontal. E, portanto, se a reta é horizontal, a y igual a 0x mais b. Nesta sim, o 0 vai ser o declive. E, portanto, eu já sei que o alfa aqui vai ser 0. Isto não carece de grandes operações. No entanto, se vocês pensarem qual é a tangente em que vai dar 0, é no próprio 0. Agora vamos passar para a próxima questão. Agora vamos imaginar que temos esta reta. Como é que vamos fazer? Não te esqueças, fazes pausa, tentas fazer por ti. Então o que eu vou fazer aqui em primeiro lugar é resolver em ordem a y. Porquê? Porque eu preciso de entender qual vai ser o meu declive, porque é através dele que eu vou determinar depois e comparar o declive com a inclinação. Vai ficar menos 4 meios de x mais 5 meios, ou seja, o y é igual a menos 2x mais 5 meios. Pronto. Então eu tenho o declive igual a menos 2. Então se o declive é igual a menos 2, eu concluo que a tangente do alfa, como é igual ao declive, então a tangente do alfa tem que ser igual a menos 2. Vamos à máquina e vamos dizer que a tangente vai ser, neste caso, portanto, esta situação é aquela em que na máquina vai dar menos 64, portanto, na máquina vai dar, vou escrever aqui, menos 63,4. E, portanto, e vocês para determinar vão ter que dizer que é os 180 menos os 63,4. Está bem? Que vai dar os 116,6. Nunca se esqueçam que o ângulo é sempre, portanto, o que está a dar é este e o que eu quero é este que está aqui em cima. Está bem? Pronto, voltando à próxima linha. Não te esqueças de fazer pausa, tenta fazer por ti e depois compara com esta resolução. Portanto, agora tenho o vetor diretor e, portanto, o declive, sendo assim, vai ser a ordenada do vetor a dividir pela abscissa do vetor, ou seja, o declive vai ser menos 2 sobre menos 3, ou seja, vai ser 2/3. Então, a tangente do alfa vai ser igual a 2/3 e faço a mesma coisa. Portanto, aqui agora vai ser positivo e como é positivo não vou ter problemas com a calculadora, ela vai me dar imediatamente o valor que é 33,7 graus.
Nesta linha temos uma reta que passa pelos pontos A e D. Bom, aqui posso fazer duas coisas. Para já tenho que pensar, não é? Eu tenho que ter a tangente alfa é igual ao m. Eu tenho que ter o m, tenho que ter o declive. E, portanto, ou faço o vetor ou faço como o yb menos ya sobre xb menos xa. É indiferente, eu vou fazer o vetor, mas pronto, 3 menos 1 é 2, menos 2 menos 1 dá menos 3 e então tenho assim o vetor. E portanto concluo que o m vai ser a ordenada que é menos 3 a dividir pela abscissa que é 2 e portanto fica menos 2 terços. Então temos a tangente igual a menos 3 meios, assim aqui. Igual a menos 3 meios. O que sucede é, como vai ser negativo, mais uma vez na máquina vai-me dar o ângulo de menos 56,3 e, portanto, o alfa vai ser igual aos 180 menos estes 56,3, ou seja, o alfa é igual a 123,7 graus. Passando agora para outro tipo de pergunta. Perguntam-me qual é a equação reduzida, a equação vetorial de uma reta que tem inclinação de 150 graus e que tem como ordenada na origem o ponto, ordenada na origem é menos 2. Portanto, o facto de ter aqui a ordenada na origem de ser menos 2, isto faz com que eu conclua logo que existe um ponto de coordenada 0, menos 2. Portanto, já tenho o ponto. E também já sei que o B vai ser menos 2. O B do y igual a mx mais b. Portanto, este B vai ser o menos 2. Ora, a inclinação. Agora dou uma inclinação. Então, se me dão a inclinação, eu sei que a tangente desta inclinação vai ser o meu declive. E, portanto, se eu for à máquina de calcular, imediatamente eu vou perceber que vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Ou então, eu recorro aqui aos conhecimentos da trigonometria e o 150 é, portanto, 150 é os 180 menos 30, não é? Portanto, eu tenho então aqui as divisões dos 30 graus e eu estou a falar neste ângulo, ok? E a tangente dele é este valor aqui, portanto, que vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Muito bem. Então, posto isto, tenho aqui, já consigo a equação reduzida, portanto, a equação reduzida vai ser y igual a menos raiz de 3 sobre 3x, menos o 2 que me dão no enunciado. Se eu quiser a equação vetorial, então qual é o vetor? Então, se o declive é menos raiz de 3 sobre 3, eu já sei que vai ser o 3 menos raiz de 3. O menos pode estar aqui, como pode estar na abscissa ou na ordenada. Portanto, não se esqueçam que é o y sobre o x. Y sobre o x. Então, o y está aqui, é o raiz de 3 e a abscissa é o 3. Pronto, então, ponto genérico, x, y, é igual ao ponto, que eu vou usar este, 0 menos 2, mais k, 3 menos raiz de 3, com o k pertencente a r. E temos a equação nos dois formatos. Agora dizem-me que a inclinação é de 60 graus. Bom, ok, muito bem. Então, temos a tangente de 60 graus igual ao declive. E, portanto, indo à máquina também, vamos ver então que o declive vai dar raiz de 3. Ou então, com recurso à trigonometria, 60 graus é aqui, portanto, é o tamanho de maior comprimento e apercebemos que ele aqui vai ser o raiz de 3. Bom, então temos que a equação vai ficar y igual a raiz de 3x mais b. Desta vez temos o ponto raiz de 3, 4. Portanto, eu não tenho um ponto que me permita, no imediato, fazer o valor do b. Então, vou ter que substituir. Então, vai ficar 4 igual a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Portanto, o x aqui vai ser este raiz de 3. O 4 vai ser aqui o y mais o b. E, portanto, continuando, vamos ter 4 igual a raiz de 3 vezes raiz de 3, fica a raiz de 3 ao quadrado, não é? Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica a raiz de 3 ao quadrado, que corta e dá-me 3. Portanto, vai ficar 3 mais b.
e, portanto, tenho 4 menos 3 igual a b e concluo que o b vai ser 1. Portanto, temos y igual a raiz de 3x mais 1. Se pensar na equação vetorial, portanto, esta é a reduzida, a equação vetorial, tenho que pensar no vetor e então vou olhar para o declive. Portanto, se o declive é raiz de 3, eu coloco sobre 1. Porquê? Porque eu já sei que este é o v do y e este é o v do x. Eu preciso dos dois. Então, não estando dividido por nada, eu coloco como 1. Portanto, o 1 vai ser a abscissa e o raiz de 3 vai ser a ordenada do vetor. O ponto é o que me é dado. Então, tenho xy igual ao raiz de 3, 4, mais k1 raiz de 3 com o k a pertencer a R. Agora faltam-nos mais dois exemplos. Vamos então ao próximo exemplo. Este aqui já é um pouco diferente. Temos aqui um gráfico com uma reta representada. Temos aqui o ponto A de coordenadas 2, 0. E temos aqui o 120, que não é a inclinação da reta. Porquê? Porque a inclinação da reta é este aqui. A inclinação da reta é este que eu preciso. Mas eu também sei que tenho aqui um ângulo raso. Então, se é um ângulo raso, o alfa vai ser os 180 menos os 120. Ou seja, o alfa vai ser 40 graus. Pronto, então aqui já tenho mais alguma coisa para fazer. Portanto, o que me pedem, e eu digo sempre a vocês fazerem isto, é ver o que é que me pedem. Qual é a ordenada do ponto C? Ora bem, o ponto C é um ponto que está aqui, que pertence ao eixo das ordenadas e, portanto, já sei que a abscissa é 0, o y é que não é conhecido. Então, eu preciso de saber a equação desta reta, está bem? Ok, então já sei que a inclinação, isto aqui é 60 graus, já sei que a inclinação vai ser 60 graus e, portanto, eu vou dizer então que o y é igual, portanto, que o m vai ser a tangente de 60 graus. 60 graus é um valor da tabela, já vimos que é igual a raiz de 3, vai ser raiz de 3x mais b. Como tenho o ponto 2, 0, então o ponto 2, 0, 0 é o y, raiz de 3 vezes o x, que é vezes 2, mais b, e então o b, este vem para aqui para o segundo membro, é menos 2 raiz de 3. E tenho a equação y é igual a raiz de 3x menos 2 raiz de 3. Bom, posto isto, o que é que eu quero? O ponto C, que eu já sei que a abscissa é 0. Então, se a abscissa é 0, eu aqui no lugar da abscissa vou colocar um 0. Então, vamos lá. Vamos substituir. O y vai ter que se manter, porque é exatamente esse o valor que eu quero. Menos 2 raiz de 3. E, portanto, isto vai dar 0 e tenho y igual a menos 2 raiz de 3. Outra coisa que eu podia imediatamente dar como resposta é que se eu já tinha descoberto que a ordenada na origem era menos 2 raiz de 3, o C é a ordenada na origem, porque o C é o ponto que interseta o eixo das ordenadas. E, portanto, eu assim já sei que o C tem coordenadas 0, menos 2 raiz de 3. Quem não se lembrava, pronto, podia substituir e ia determinar os valores deles. E agora é a última questão. E a última questão, o que é que me pedem? Pedem-me aqui o valor deste beta. Ora bem, eu tenho aqui dois pontos. Tenho aqui o ponto de coordenadas 4, 0 e tenho o ponto de coordenadas 0, menos 2. Então, eu preciso deste alfa para determinar a equação da reta. Aliás, eu não preciso da equação completa, basta-me saber o valor do alfa e automaticamente faço 180 menos ele. Portanto, o beta vai ser 180 graus menos o alfa. Portanto, eu não preciso de fazer a equação da reta toda, mas preciso do declive, está bem? E então, como eu tenho dois pontos, eu tenho que recorrer a esta forma de determinar o declive, está bem? Portanto, o m vai ser o y do b. Aqui não há B's nem A, vou fazer, por exemplo, menos 2 menos 0, menos 2 menos 0, e como comecei neste, 0 menos 4, portanto tem que se começar sempre.
quando se inicia num, tem que se fazer sempre no mesmo. Vamos ter menos 2 sobre menos 4, que vai ,4 graus.